nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular de Deus, nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós sabemos sempre de reinar. Avante pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular de Deus, nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, para que doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós sabemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular de Deus, nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua, minha dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós sabemos sempre de reinar. E com ele nós sabemos sempre de reinar. Pra encerrar, coral de Deus. E com ele nós sabemos sempre de reinar. Aleluias. Essa canção tá lá no nosso DNA quadrangular, né? Essa igreja amada e linda, e que na qual a gente conheceu o Senhor Jesus Cristo e prosseguimos servindo o Senhor Jesus Cristo nesta linda e amada igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Aleluias. Diga: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre e para sempre.
Bendito é o nome. Bendito é o nome. Bendito é o nome. Pra sempre. Bendito é o nome. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Te representa, igreja. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Coral de Deus, fico feliz. Fico feliz. Aleluias. Isso. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco, amém? Quem está feliz aí, dá uma buzina mais alta aí. Glória a Deus. Quem é vencedor? Aleluias. Glória a Deus. Quero que você cante pro irmão do seu lado que está assim. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Senhor, Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quero ouvir você cantando pro seu irmão do lado. Vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Aleluias, que a paz esteja com todos, amém? Glórias a Deus. Noite maravilhosa, né? Vamos adorar o Senhor, mesmo que a pressão dos dias, do ano que passou, tenha sido forte, mas a nossa adoração vence todas as barreiras, amém? Glória a Deus. A pressão foi tamanha, mas fui além do limite. Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso. Pela cova passei, muita dor eu senti. Minha alma chorava, mas sublimei minha dor.
posso.
porta é Jesus. Aleluias. Coloca a tua mão direita à altura do seu coração, se você puder. A noite é de missões. Com certeza eu e você temos uma palavra nesta noite, para clamar, para pedir ao Senhor que Ele venha alcançar nossa nação, começando pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado e também pelo nosso país. E Ele está em nosso meio. Teus olhos fechados. Pedir para que Deus venha sarar essa nação. Aqui no altar, para você que está nos assistindo, é sem ensaio. Existem algumas coisas que realmente estamos entendendo que precisa ensaiar. Sem ensaio. Diga, igreja. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Só essa frase como uma oração, igreja. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção.
forma um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Por isso a gente pede, igreja, Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para nós e por nós se apaixonou, igreja, de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou. E nesta paixão estava eu e você, a tua família, igreja. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Quantos instrumentos nas mãos do Senhor? Teus olhos fechados.
Obrigado, Senhor. Pela tua presença aqui nesta noite. Cada um de nós que estamos aqui reconhecemos a responsabilidade que nós temos. Pois a tua palavra já disse que o Senhor nos deu a chave. O Senhor já nos deu o poder para ligarmos e desligarmos. A tua palavra diz que tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. E tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. A tua palavra ministra que o Senhor nos deu a chave. A tua palavra diz que nós somos cabeça e não cauda. A tua palavra ministra em nós dizendo que nós somos a luz e o sal neste mundo. Senhor, olha as responsabilidades que nós temos. E por isso nesta noite queremos exercer, Senhor, toda esta autoridade que o Senhor ministra em nós. Temos um pedido, Senhor, que a nós veio de clamor. E diante de toda essa autoridade, eu acredito que algumas coisas vão ser ligadas. Juntamente com esta igreja, com os valentes que vieram nesta noite de chuva, mas não olharam para a chuva, porque sabem da responsabilidade. Alguns valentes que estão em casa, que vão estar ligando conosco também, neste momento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Teus olhos abertos. Olha aqui para o altar. Desde o momento em que veio a mim, a nós, a essa igreja, um pedido a nível nacional, do nosso presidente Mário de Oliveira, para nós como igreja, um pedido dele é uma ordem, porque nós sabemos que a bênção começa lá de cima e chega até nós. Isso é bíblico, isso é fato, isso é hierarquia de Deus para a nossa vida. E ele fez um pedido a toda a igreja brasileira do Evangelho Quadrangular para que hoje nós pudéssemos estarmos clamando pelo Amazonas e por Manaus, diante da situação caótica que os nossos irmãos estão vivendo. E como toda a igreja sabe que nós somos aqueles que recebemos a bênção através da obediência, nós queremos levantar um clamor nesta noite. Nós queremos que isso fique registrado no coração de Deus, a nossa parte, aqui em Jaraguá do Sul, no nosso bairro. A nossa parte de clamar pelo Amazonas, a nossa parte de clamar por Manaus. Todos nós temos visto as notícias, talvez você não saiba ainda, mas o nosso povo, quando falamos o nosso povo, estamos falando do nosso país. Está vivendo uma situação caótica lá nesse estado. E os nossos irmãos estão precisando na realidade da nossa intercessão nesta noite. E eu gostaria, assim rapidamente, que se a minha diretoria está aí, meu vice-presidente, meu diretor de diácono, secretários, meu diretor de patrimônio, se tiver aí, corre aqui para o altar, a pastora também, por favor. Gostaria que todos os músicos saíssem dos seus instrumentos e ficassem apostos aqui. Nesta noite, como falamos,
sem ensaio. Mas tentando fazer o nosso melhor. Por favor, a minha diretoria se coloca aqui. Não tem problema, sem problema. O nosso clamor hoje não está na evidência do que nós estamos vestindo, está dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida. Enquanto nossos queridos chegam aqui, eu estou falando com uma igreja que Deus deu poder para desligar e para ligar aqui na terra. Porque aquilo que nós desligarmos aqui será desligado lá no céu, aquilo que nós ligarmos aqui será ligado lá nos céus. E nós estamos debaixo de uma obediência. E nós cremos que no nosso Brasil, aonde somos só de quadrangulares, quase 4 milhões de pessoas, se não me falha a memória, só de quadrangular no Brasil. Você vai ser não somente mais uma voz, mas você vai ser a voz nesse clamor. Nós vamos estarmos clamando por esses estados, pedindo que o Senhor Deus ministre e tenha a misericórdia desses nossos estados. Deixa eu ler uma passagem bíblica nesta noite. 2 Crônicas, o capítulo de número 7, versículo de número 13 e alguns versículos. Eu estou falando isso para você entender que hoje você está participando de um momento especial. Você pode dizer depois do culto desta reunião, de dizer: olha, eu tive a oportunidade de orar, eu estava lá, eu fiz parte daquela multidão de oradores. Tanto você que está aqui como você que está em casa nos assistindo. 2 Crônicas, o capítulo de número 7, versículo 13 e ao versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu e você, nós temos uma base bíblica. Estamos debaixo de uma obediência. Eu gostaria que aí no seu carro você inclinasse a sua cabeça, enquanto nós aqui vamos dobrar os nossos joelhos. E nós vamos clamar. Todos nós vamos estar nos dobrando os nossos joelhos. E nós vamos estarmos clamando pelo Amazonas, vamos estarmos clamando por Manaus. Nós vamos fazer a nossa primeira oração de clamor ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos dele vai estar atento a este momento. Eu sei que a igreja está vendo que nós estamos começando o ano, estamos há 17 dias, como falamos, existem questões que a gente tem que realmente, moçada, ensaiar. Tem coisas que nós estamos entendendo que a gente tem que ensaiar, nós somos transparentes, e a gente vê às vezes a dificuldade de alguma coisa, mas tem coisa que a gente precisa ensaiar. Então às vezes a gente fica meio assim, porque há uma preocupação, sabe, igreja? Além da gente estar cantando, além da gente estar cantando, a gente depois tem uma palavra. E a gente precisa da segurança de todos, e graças a Deus que todos entendem isso. Mas agora é a hora do clamor. É a hora do quê? Do clamor, igreja. Então nós vamos estarmos clamando.
nós vamos estar nos apresentando a nossa vida diante do Senhor, para que Ele venha fazer a obra e venha ministrar sobre o estado de Manaus, do Amazonas. Pedir que o Senhor venha enviar os seus anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, eu gostaria que vocês dobrassem os joelhos de vocês. Igreja, inclinasse sua cabeça. A palavra de Deus ministra que eu sou um canal de bênção, que você é um canal de bênção. Nós estamos a 17 dias apenas do ano. E hoje a nossa missão é clamar. Hoje a nossa missão é orar por este povo, pelas famílias, pelo governo, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. E essa é minha responsabilidade. Esta é a tua responsabilidade. Então comece a clamar. Comece a pedir a misericórdia do Senhor, a intervenção do Senhor nesses estados, a mão do Senhor diante dessas famílias, algumas famílias enlutadas, algumas famílias que perderam alguns dos seus familiares. E nós temos a solução, nós podemos orar, nós podemos clamar, e nós estamos aqui, Senhor, de joelhos dobrados na tua presença, obedecendo a tua palavra, obedecendo a nossa liderança nacional, Senhor, nos colocando debaixo da tua graça e da tua misericórdia, mas também sabendo da responsabilidade que cada um de nós temos. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia destas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia destas famílias. Tenha misericórdia das cidades que fazem parte do estado do Amazonas, do estado do Manaus. Senhor, alcança os pastores, as igrejas, os nossos irmãos que estão, Senhor, na batalha, os nossos irmãos que estão orando, os nossos irmãos que estão clamando. No nome do Senhor Jesus Cristo sejam alcançados. No nome do Senhor Jesus Cristo a nossa oração possa, Senhor, ser enganjada agora com milhares, Senhor, de pessoas que oram neste momento, atendendo o pedido, estando debaixo da obediência, orando, clamando, para que a tua graça, Senhor, para que a tua misericórdia, e não é qualquer graça não, é a graça que me alcança, é a graça que alcança a cada um de nós, é a misericórdia que nos alcança a cada um de nós. Veja que nós estamos aqui, Senhor, teus filhos no camarim, nos seus carros, e nós aqui com a diretoria, nós aqui com os músicos, com a pastora, estamos aqui representando esta igreja, fazendo parte, Senhor, do exército que está batendo continência para esse clamor. Tenha misericórdia, grande Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus poderoso, e alcança essas vidas, ministra com a tua bênção, envia, Senhor, a solução, envia a cura, abençoa financeiramente esses estados que estão passando uma situação crítica, está faltando oxigênio, está faltando muitas coisas, mas, Senhor, levanta homens de Deus, levanta mulheres de Deus, toca no coração destas pessoas, toca no coração destas pessoas, atende a nossa oração, atende a oração da tua igreja que clama pela mesma misericórdia que nos alcança, pela mesma oração que nos alcança. Alcança, Senhor, alcança com teu poder, alcança com a tua graça, agora mesmo, meu Deus.
Agora mesmo, nosso Deus, que a nossa oração, Senhor, esteja fazendo parte. Alcança as crianças, alcança os jovens, os adolescentes, as pessoas que estão desesperadas, Senhor. Alcança, ministra com a tua graça, ministra com o teu poder, ministra com a tua unção, e que todos sejam encontrados, e que nós possamos dizer ao sair desta reunião: o nosso clamor foi ouvido. Quando as notícias do dia do amanhã, Senhor, vierem na mídia, nós possamos ver o resultado, porque nós cremos que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Nós acreditamos que as tuas mãos estão estendidas em direção a esses estados, fazendo a obra, ministrando. Expulsamos no nome do Senhor Jesus Cristo toda a miséria, expulsamos no nome do Senhor Jesus Cristo todo o anjo da morte, e determinamos, Senhor, que o Senhor venha intervir, Senhor, nesses estados, que o Senhor venha trazer a esperança, que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha trazer a alegria. Semeia no coração agora, Senhor, dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, Senhor. Ministra, e que a nossa oração possa chegá-los até eles com teu poder e com a tua graça. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. E que toda a igreja diga: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque eu acredito que o Senhor ouviu a minha humilde oração. Mas o mais importante é estar debaixo da bênção. E nesta noite eu fiz parte de um povo abençoado, de um povo que o Senhor inclinou os seus ouvidos para ouvir. Eu acredito na cura, nos milagres, e eu te agradeço por fazer parte, por ser um canal de bênção nesta nação, por nesta noite ser uma testemunha aqui, Senhor, ao vivo na tua presença. Obrigado por atender o meu clamor, a minha oração, e assim, Deus, abençoar o povo do Amazonas, o povo de Manaus. Senhor, eu sou grato a ti e eu te agradeço, porque creio em resultados, porque vivo pela fé, e a fé me diz que o Senhor operou uma grande obra através da minha oração, da nossa oração, do meu clamor, do nosso clamor. Então, Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Nós aqui vamos ficar sobre os nossos pés. E eu quero que você aí seja grato ao Senhor pela oração que o Senhor ouviu nesta noite, o nosso clamor, em nome do Senhor. Quem acredita faz barulho. Eu também. Eu também. Nós acreditamos em milagres. Até acreditamos que o Senhor estava tirando dezenas e centenas de pessoas da UTI quando você estava orando lá. Porque Ele é fiel. E nós somos o povo escolhido. Amém. Obrigado, queridos, por serem em linha de frente, queridas, por esse momento tão especial, que pode ter a certeza que vocês vão chegar em casa e algo vai acontecer. E vocês, assim como a igreja, vai dizer: nossa, parece que eu estou tão leve. É porque de vocês saíram virtude hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, muito obrigado pela sua oração, por esse momento de clamor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.
Como é bom estar debaixo da bênção da obediência, igreja. O sucesso dessa igreja é estar debaixo da obediência. Para a palavra desta noite, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Lá no livro de Marcos. Para a nossa meditação. No nome do Senhor Jesus Cristo. O capítulo de número 4. Nesta noite que nós estamos em missões. Isso. Obrigado. O capítulo de número 4. Com seu versículo de número 35. Nós estamos há 17 dias do ano do acesso. E nesses 17 dias estamos aprendendo muitas coisas. Uma delas a gente vai repetir várias vezes do ano, dizendo para todos nós que nós não somos profissionais de palco. Nós somos apenas instrumentos que queremos fazer o melhor para o Senhor. A palavra diz assim para mim e para você, o capítulo de número 4, versículo 35 de Marcos. Nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outro lado do mar. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Fica essa pergunta no seu, no meu coração. Incline a sua cabeça por um instante. Senhor, nós acreditamos que o nosso clamor chegou. Agora fala conosco através da tua palavra nesta noite de missões. Nós estamos vivendo há 17 dias na tua presença. Ministra sobre nós, honrando a tua igreja que veio aqui, Senhor, e honrando os teus filhos, que já são membros assíduos, até mesmo de outros estados que nos assistem, nos trazendo essa honra. Queremos ser um canal de bênção. Assim fala conosco e ministra sobre as nossas vidas. Mesmo estando há 17 dias, mas eu me coloco na tua presença, Deus, para trazer uma palavra. E acredito que direto do seu coração aos nossos corações.
Fala com a gente, é o que nós pedimos e te agradecemos agora e para sempre. E que a igreja, com seu carro, você possa expressar o teu amém, o teu glória a Deus, o teu aleluia. Glória a Deus. Nós acreditamos sim que missões estão no coração de Deus. A gente faz missões quando estamos dançando, quando estamos tocando, quando estamos evangelizando. Existem várias formas de fazermos missões. Existem várias formas de nos entregarmos na presença de Deus, para que Ele venha usar a cada um de nós como um canal de bênção. Mas veja essa experiência. Se eu fosse dar um tema, eu daria o tema O Outro Lado do Mar. Jesus pede para seus discípulos para passar para o outro lado da margem. E aí eu olho para você, fazendo uma interativa com a igreja, porque eu sei que aí dentro dos carros tem ungidos do Senhor, tem profetas do Senhor, tem profetisas do Senhor, tem homens sérios, mulheres sérios, jovens sérios. Eu faço uma pergunta para interagir com a igreja. Você conhece o outro lado? Você já esteve lá? E o teu barco, como está? Está bom? Está preparado? Para que se o Senhor nesta noite pedir o teu barco e dizer, ó, eu quero que você me leve lá do outro lado da margem, do outro lado do mar. E é claro que nós só vamos conhecer o outro lado se nós sairmos do nosso cotidiano. Porque muitas vezes nós só conhecemos esse lado do mar. Mas nós só vamos conhecer a margem e o outro lado obedecendo a palavra do Senhor. Mas aqui vai alguns itens que a palavra de Deus ministra no nosso coração, que não é só simplesmente pegar o nosso barco e dizer, embarca aí Jesus, vamos lá, te leva onde o Senhor quiser. Ele pede para os discípulos, vamos lá para o outro lado, me leve para o outro lado da margem. Uma das coisas que a palavra de Deus deixa bem claro, que Jesus deixou a multidão. Note, Jesus deixou uma multidão para ir lá para o outro lado da margem, para o outro lado do mar. Uau, igreja! É isso que deixa bem claro, para que eu e você possamos entendermos que se nós quisermos saber o que há lá do outro lado, ou termos uma experiência com aquilo que está lá do outro lado, nós temos que deixar o nosso cotidiano, nós temos que deixar muitas vezes a multidão. E o que a multidão representa? É claro que você sabe, a multidão muitas vezes prende a gente. A multidão de compromissos que nos afastam de Deus, das coisas de Deus. A multidão de tantas coisas que nos envolve, que muitas vezes a gente já não está tendo tempo nem para vir adorar ao Senhor, nem para vir congregar. Ah, pastor, mas eu estou orando em casa. Mas não é igual estar na igreja, estar com o irmão, sentir o irmão, ouvir o irmão chorar, o irmão buscar a face do Senhor. É diferente. Olha a lição que o mestre estava fazendo. O mestre deixou a multidão e pediu para os discípulos, vamos para o outro lado da margem. Quantas vezes, às vezes Jesus está pedindo para você deixar as multidões de coisas que você se envolveu, você se ocupou demais, eu talvez me ocupei demais, a gente se ocupa demais, e que muitas vezes fica difícil de participar de um propósito, de participar de um projeto, de emprestar o nosso barco. Mas somos curiosos, nós queremos saber o que está acontecendo lá do outro lado.
Talvez você que está me assistindo está nesta mesma situação. Ouça o que a palavra do Senhor vai ministrar na sua vida nesta noite, nesse culto de missões. Quantos de nós aqui estamos envolvidos com uma multidão de compromissos, com uma multidão de tantas coisas que nós fizemos e que nós devemos nos cuidarmos, porque quando o Senhor Jesus diz, eu preciso do teu barco, eu preciso da tua vida, nós não possamos dizer, Senhor, mas agora não dá para ser amanhã, Senhor, não dá para, não. Ele disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado da margem. Olhe para a pessoa que está do seu lado, é muito sério. Diga para ele, se você quiser saber o que vai acontecer lá do outro lado da margem, se você quiser saber o que Deus tem, planos na tua vida lá do outro lado da margem, você precisa deixar a multidão. Quantos nesta noite estão entendendo? Por favor, faça algum barulho, faça alguma coisa aí, igreja. São muitos envolvimentos que nós temos com a multidão. Quantas vezes já esse ano, estamos a 17 dias apenas, mas quantas vezes Jesus está pedindo o nosso barco, Jesus está esperando, e nesta noite, através da palavra, Ele continua insistindo e dizendo, quando você vai me passar para o outro lado, quando que você vai ter outras experiências para o outro lado da margem? A palavra do Senhor ministra que os discípulos obedeceram. Então entenda que eles deixaram a multidão. Você já entendeu? Eu estou falando com uma igreja inteligente. Eu sei que eu estou falando com um povo de Deus inteligente que está me assistindo nessa hora. E para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Simplesmente deixaram a multidão, pegaram o barco e foram levar o Senhor Jesus lá para o outro lado da margem. Quem quer levar o Senhor Jesus para o outro lado da margem? Ei! De verdade, igreja, nós estamos pregando razão e não emoção. Nem sempre o teu barco, meu barco vai estar à disposição. Às vezes Jesus pede e a gente diz, nossa, mas vamos lá. Não é fácil deixar a multidão. Não é fácil deixar os negócios um pouquinho de lado. A Bíblia relata que quando eles estavam indo até o outro lado da margem, a palavra de Deus diz que se levantou uma tempestade misteriosa de repente, mas a tempestade era tão grande, que os discípulos começaram a se apavorar. Eles estavam indo em direção, obedecendo a palavra do Senhor, mas mesmo assim eles se depararam com uma tempestade de ventos fortes, as ondas se levantavam, e a palavra de Deus diz que já estava entrando água no barco, eles já não venciam mais de tirar tanta água, estava entrando água. Enquanto isso, Jesus estava no barco, descansando, dormindo sobre uma almofada. Eu quero perguntar para você nesta noite, diante do barco que você vai levar o Senhor Jesus para o outro lado da margem, tem almofada? Para que você possa entender e interagir, a almofada é um lugar especial que você precisa ter no teu barco, para que Jesus venha e permaneça ali para sempre. Então agora eu faço a pergunta para você. Se o Senhor Jesus perguntar para você hoje, dizer eu quero ir para o outro lado da margem, tem almofada no seu barco? É claro que no meu também tem, pois é o lugar especial que o Senhor Jesus adora estar, que é no nosso coração, que é na nossa vida, para sempre e para sempre. Mas veja que mesmo Jesus estando no barco, a tempestade se levanta. Que tempestade misteriosa era essa, igreja?
É isso que eu quero que você, através da palavra, não da minha, da palavra, porque estamos pregando a palavra, não o homem, a palavra. Tempestade, vento forte, Jesus ali. Tempestade, vento forte e Jesus ali. Nunca aconteceu com você? Veja que a palavra de Deus diz que eles não conseguiam mais vencer, tirar a água do barco, e o barco iria afundar. Que frustração, o barco afundar com Jesus dentro. E tem muitos que dizem, não, mas se Jesus está no afundo, olha, você está ouvindo a palavra. A tempestade era misteriosa. E a palavra de Deus disse que eles foram lá, Jesus estava descansando, estava dormindo. E a palavra de Deus disse que os discípulos correram para ele e acordaram Jesus, que estava na almofada. Jesus, por favor, Jesus, acorda. Jesus, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo. Olha aqui para mim, igreja. Veja o argumento. Eles estavam tão apavorados que eles chegaram e disseram para Jesus, Jesus, o Senhor não se importa, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, olha a nossa situação e o Senhor não se importa com a gente. Ah, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, não é o nosso mesmo argumento? Mesmo tendo Jesus na nossa vida, quantas vezes quando vem a circunstância, a situação que nós não estamos entendendo, os nossos argumentos, como parece aquelas crianças mimadas, oh Jesus, o Senhor parece que não me ama, oh Jesus, o Senhor não vai fazer nada. Esse argumento, será que não representa você? Será que não representa a mim? Qualquer situação que acontece, muitas vezes, olha aí, a gente vai na igreja, e olha aí, a gente é dizimista, e olha aí, a gente é ofertante, e olha aí, Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor não vê que nós somos te servindo, nós tocamos para ti, Jesus, nós dançamos para ti, Jesus, nós pregamos, oh Jesus, o Senhor não se importa? Não representa você, não representa a mim. Muitas vezes nós somos mesquinhos dessa forma, dessa maneira, porque nós achamos que quando tudo está bem, o Senhor está conosco, maravilha, vamos lá. Mas quando alguma situação que acontece ao nosso derredor, por estarmos obedecendo a palavra, muitas vezes vocês, nós, você que está nos assistindo, não temos o discernimento das coisas, nos falta o discernimento espiritual. A Bíblia relata que quando eles falaram isso, o Senhor não se importa. Quantas queixas você já fez, quem sabe nesses 17 dias, ou quem sabe você está relembrando, nossa pastor, o ano passado, eu nem quero me relembrar, é melhor você nem relembrar porque já passou. Eis que tudo está se fazendo novo. Estamos há 17 dias vivendo de vitória em vitória, de vitória em vitória. Com um compromisso sempre de levar o Senhor Jesus para o outro lado da margem. A Bíblia relata que Jesus, ele levanta e ele repreende o vento, ele fala com o vento. Você conhece um Deus todo-poderoso que comanda a natureza, que comanda todas as coisas, que nada para ele é impossível? Que Deus é o Deus que você está servindo? Será que Deus não se importa realmente com a situação que talvez alguns estão aqui nesta noite estejam vivendo? O Senhor Jesus repreende o vento, fala com a tempestade, fala com o mar, manda com que o mar se aquiete. Ele chega para o mar e diz, chega, acabou-se, pare, se aquiete, chega de vento. E a palavra de Deus diz que parou o vento e diz que fez um tempo muito bom, veio a bonança naquele momento. Em vez de tempestade, em vez de ondas altas, furiosas,
o mar se acalmou, o vento parou. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Muitas vezes não temos tido essa experiência porque ficamos só na queixa. O Senhor não se preocupa conosco, o Senhor não vai fazer nada por nós, Senhor. Mas depois que o Senhor Jesus repreendeu, Ele voltou para os seus discípulos, como está nessa noite, olhando para cada um, a tua reação nessa palavra, a reação de você que está assistindo nessa noite. E Ele pergunta dizendo: e daí? Que tipo de crentes vocês são? Que crente vocês são? O que vocês têm aprendido? Como está sendo a vida de vocês? O que vocês têm aprendido com a palavra? O que vocês têm praticado com a palavra? Cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Note que os discípulos não estavam tendo um discernimento espiritual. Às vezes as tempestades que se levantam, os ventos fortes que se levantam, igreja, é preciso ter um discernimento das coisas. E Jesus chamou eles: olha, aonde que está a fé de vocês? Aonde que está a fé de vocês? A posição de vocês? Que chato ouvir uma palavra assim. Mas quando o mar se acalmou, quando o vento forte parou de soprar, os próprios discípulos, admirados diante daquela situação, eles falavam um com o outro: mas quem é esse? Quem é esse? Que o vento lhe obedece, que a natureza lhe obedece. Veja a experiência que eles estavam tendo com Cristo Jesus. Mas eles não tinham tido o discernimento do que? Daquela tempestade. Mas a palavra de Deus ministra que quando eles chegaram lá do outro lado, é o lado que o Senhor Jesus pede para que alguém de nós nessa noite venha o levar. Mas o teu barco tem que estar preparado, o meu barco tem que estar preparado. E entendendo isso, e acelerando a mensagem desta noite, os discípulos que não tinham discernido ainda aquela tempestade, porque aquela tempestade não era apenas uma tempestade somente física, mas era uma tempestade espiritual que também tinha acontecido. Quero que você faça essa leitura em casa do capítulo de número 5, porque o capítulo de número 5 expressa o que é que os discípulos e com Jesus viram lá do outro lado da margem. Pergunta para o teu irmão aí: você quer chegar lá do outro lado da margem? Diga: você quer ter sucesso? Você quer ter resultado? Diga: então leve Jesus junto contigo e deixa com que teu barco, guiados pelo Espírito Santo, te leve lá do outro lado da margem. A Bíblia relata no capítulo de número 5, por favor, em casa você leia, que não vai dar tempo para nós lermos. A palavra de Deus relata que quando eles chegaram do outro lado do mar, do outro lado da margem, qual o lado? Do outro lado, eles venceram a tempestade. E quando chegaram lá do outro lado, logo que Jesus desceu do barco, veio até ele um homem, uma pessoa possessa pelo um espírito imundo. Presta atenção. E a palavra de Deus diz, ela traz o relatório desta pessoa, que era uma pessoa possessa por vários demônios, uma pessoa que não tinha cadeia que segurasse, uma pessoa que não tinha ninguém que amansasse, uma pessoa conhecida lá na sociedade, uma pessoa que não vivia mais em casa, não vivia mais com os pais, não vivia mais com a família, mas a sua morada era nos cemitérios.
A sua morada era estar nas matas, nos montes, nos campos, gritando, clamando, nos sepulcros, nos cemitérios, se ferindo através de pedras. Imagina a situação, como a sociedade da época viam esta pessoa. Mas a Bíblia relata que quando Jesus chegou lá, essa pessoa veio correndo ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E através dos espíritos que estavam dentro dela, eles começaram a se comunicar com o Senhor Jesus. Será que você consegue entender um pouquinho agora o porquê daquela tempestade? Aquela tempestade querendo impedir dos discípulos chegarem com o Senhor Jesus Cristo lá do outro lado da margem. Agora, depois que eles chegaram do outro lado da margem, veja que os discípulos estavam junto com Jesus, estavam tendo aquela experiência. Aquele homem possesso, aonde ninguém conseguiu amansar, ninguém tinha comunicação com ele. Agora, quando Jesus desce do barco, aquele homem vem em direção correndo a Jesus. Ele faz umas perguntas dizendo: o que nós temos contigo? Quer dizer, era o espírito mau que estava se comunicando com o Senhor Jesus Cristo. Até aqueles espíritos disseram: o Senhor vem nos atormentar antes de tempo. Quer dizer, não adiantou a tempestade lá, tentamos impedir de chegar, mas o Senhor chegou até aqui. O que tu queres? O que tu queres fazer? E veja que era uma comunicação do espírito mau. Mas quem sabe os discípulos que estavam ali não estavam entendendo nada disso. Algumas pessoas que estavam ali não estavam entendendo nada disso. Mas Jesus conhece. O Jesus que você sabe, que você serve, conhece. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus logo mandou com que aquele espírito imundo fosse embora. Mas a palavra de Deus diz que o espírito imundo retrucou. Ele disse assim: olha, nós na realidade não queremos sair desse território que já está dominado. Entenda, igreja. Mas se o Senhor nos expulsa, e nós sabemos que o nome do Senhor Jesus tem poder, todos os demônios caem por terra pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles disseram: não nos tire desse território, então manda com que a gente vá e entre naqueles porcos. A palavra de Deus diz que tinha uma manada de porcos, mais ou menos mais de 2.000 porcos que estavam ali, sendo cuidado pelos porqueiros. E a palavra de Deus diz que aqueles demônios pediram para entrar naqueles porcos. E o Senhor Jesus, antes de expulsar, perguntou: mas quem é? Que demônio que está aí nesse homem? E eles disseram: olha, nós somos uma legião. A legião que nós estamos aqui, nós entramos cada um de nós em cada porco lá, e ainda vai ter muito mais. Quer dizer, uma legião é incontável de demônios que estavam diante daquele homem. A palavra de Deus diz que a força daquele homem era uma força brutal, ninguém conseguia com a vida dele, imagina. Então o Senhor Jesus deu uma ordem para que eles fossem para aqueles porcos. E a palavra de Deus diz que quando aqueles demônios, aquela legião saiu daquele moço e foi para aqueles porcos, a palavra de Deus diz que aqueles porcos, quando receberam aquele espírito mau, eles se precipitaram e todos eles caíram no mar e morreram todos afogados. Enquanto os porcos morreram afogados, a palavra de Deus diz que aquele moço que estava possesso foi libertado. Aquele moço que não era manso, estava manso. Aquele moço agora estava assentado ao lado do Senhor Jesus Cristo. Trouxeram algumas vestes, porque diz que aquele moço até mesmo andava nu. A aparência daquele moço já era diferente. Mas veja que a palavra de Deus ministra que chamou a atenção
daqueles empregados que cuidavam daqueles porcos, e a palavra de Deus diz que aqueles empregados saíram correndo, anunciar o que tinha acontecido na cidade e também nos bairros daquela cidade. Eles saíram correndo, porque eles ficaram com temor do que tinha acontecido. E todos os discípulos, vendo o que estava acontecendo lá do outro lado da margem, do outro lado do mar, uma nova experiência. A palavra de Deus diz que aqueles empregados anunciaram, e veio toda uma cidade, e veio todas as cidades circunvizinhas, e veio todas as pessoas dos bairros, vieram ter com Jesus. E entenda esta palavra, eles vieram ter com Jesus, eles vieram ver o que estava acontecendo, porque eles também ficaram apavorados. E quando chegou aquela cidade, e quando chegou aquele bairro, muitas pessoas, uma cidade inteira, que receberam o aviso, e eles chegaram. A primeira coisa, quando você ler a palavra de Deus em casa, você vai perceber que eles avistaram aquele homem agora, assentado, comportado, liberto, de uma boa aparência, vestido. Quer dizer, a palavra de Deus estava falando que aquele homem era conhecido pelos seus atos em toda a cidade. A palavra de Deus estava falando que aquele homem era conhecido em todo lugar, em toda a sociedade, como um homem terrível, um homem possesso, e até o momento ninguém pôde fazer algo por ele. Mas Jesus, ao chegar lá do outro lado da margem, depois de vencer a tempestade, ele trouxe a libertação para esse moço. Ele libertou esse moço daqueles espíritos imundos, daquela legião de demônios. Mas eu quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus ministra que eles vieram com temor, eles vieram para ver o que estava acontecendo. E algo assim aconteceu, e que na qual nos tira nesta noite também através da palavra, para pensar, para refletir um pouco. Porque quando eles viram isso, eles viram a cena, eles viram um moço liberto, mas eles, a palavra de Deus diz que eles começaram a rogar. Sabe o que é rogar? É insistir, dizer: Jesus, por favor, saia da cidade, saia daqui. Saia daqui, saia do nosso meio. Jesus, nós não queremos você aqui. Sai Jesus, por favor, Jesus, sai Jesus daqui, sai Jesus, nós não te queremos, nós não queremos. A palavra de Deus diz que foi unânime, uma cidade toda que veio para observar. E por que eles estavam tomando essa atitude? Porque alguns ali viram com que seus lucros tinham se perdido. Viram que a sua questão financeira estava ameaçada. Você consegue me entender, igreja? Não era por causa do milagre da libertação, que era de aplaudir em pé aquele momento, não. Eles foram para ver o que estava acontecendo e sentiram que Jesus ia ser uma ameaça na questão financeira daquele povo, e por isso começaram a expulsar Jesus. Jesus, nós rogamos, por favor, saia do nosso território, nós não te queremos. Não é de chorar, igreja. Ei, você que me ouve nesta noite, muitas pessoas têm medo disso. Muitas pessoas têm medo de perder os seus bens financeiros. Muitas pessoas têm medo de emprestar o seu barco na questão que possa acontecer algo. Mas eu quero que você entenda nesta noite de missões, que enquanto eles estavam expulsando Jesus, muitas vezes a nossa avareza, igreja,
nossa avareza, o nosso medo de perder alguns bens, tem nos afastado de Jesus, tem feito com que, ó Senhor, aqui não, aqui nesse território pode deixar, Senhor, pode deixar. A palavra de Deus diz que eles insistiram e Jesus, manso e humilde, saiu. Todos os discípulos estavam vendo aquela cena. Uma cidade em vez de se os bairros em vez de se converterem, expulsaram o teu Jesus, o meu Jesus, por causa de bens financeiros. Veja, tem cabimento isso, meu irmão, irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo. Faça uma análise no teu coração nesta noite, faça uma análise no teu barco, mas não somente por essa semana ou por esse mês, pela uma vida inteira. Por isso que muitos crentes não querem chegar lá do outro lado. Jesus, na sua mansidão, tudo bem, ele saiu. Quando ele estava entrando no barco, essa pessoa que tinha sido possessa por espíritos imundos, ele disse: Jesus, não me deixe aqui, eu não quero ficar aqui diante dessas pessoas. Eles não reconheceram o milagre, igreja, não reconheceram o que aconteceu. Eu reconheci, eu quero ir contigo, Jesus, por favor me deixe eu entrar no barco. Jesus disse: não, você não pode, mas eu vou te deixar uma tarefa. Você faz assim: sai do meio dessa cidade, desse povo avarento, que não entende as coisas de Deus, e vai para a tua casa. E quando você chegar em casa, quando teu pai te observar, e a tua mãe te observar, os teus irmãos te observar, a tua família inteira observar, eles já vão ver o milagre que aconteceu na tua vida. Então você sai do meio deles. Você não vai com a gente, mas você vai lá. E primeiro demonstra a tua vida diante dos teus familiares. E depois você anuncia os grandes feitos que você recebeu na tua vida. E a palavra de Deus diz que ele foi. Primeiro ele anunciou para a sua família o Evangelho. Depois para Decápolis, uma das cidades ali de perto. E assim Jesus voltou com seus discípulos. E os discípulos entenderam que Jesus pediu para que eles o levassem lá para o outro lado da margem. Preste atenção. Por causa apenas de uma alma, de um homem, deixa uma multidão por causa de um homem. Esse é o Jesus que você serve? E mais, o homem que a sociedade não deu valor, um homem possesso, mas apenas um homem no meio de uma cidade, que o Senhor Jesus Cristo o liberta daquela multidão de demônios, o cura, faz o milagre, para que depois ele possa anunciar e pregar o Evangelho através dos feitos. Eu acredito que nesse momento os discípulos que observaram, entenderam o porquê da tempestade que estava querendo impedi-los de chegar do outro lado da margem, entenderam muitas coisas, entenderam a valorização que Cristo dá por uma pessoa. E entenderam também que uma cidade inteira, por causa da avareza, viram um milagre, mas não quiseram que Jesus fosse o Senhor da vida deles. O que será que vai acontecer do outro lado da margem? Teu barco está preparado, está pronto para as tempestades e lutas que virão?
O teu barco está pronto para deixar uma multidão. Oh, Jesus, se eu soubesse deixar uma multidão por causa de um lá do outro lado da margem, eu nem teria ido, Qual é a tua multidão? A multidão que prende você. Os negócios que você ficou tão envolvido, igreja. O trabalho demais agora. Estou sendo sincero. Talvez você estacionou o barco, mas nesta noite, tocado pelo Espírito Santo e não pela emoção, você possa dizer: eu estacionei, mas hoje eu estou tirando o barco de novo à disposição do Senhor, porque eu quero obedecer a sua palavra. Eu quero obedecer, eu quero deixar a multidão, mesmo que seja às vezes até algumas coisas insignificantes para mim, mas o importante é que Jesus vai estar no meu barco. Poderão se levantar as ondas, as batalhas, as lutas, mas o Senhor Jesus está no meu barco, e eu vou levar aonde Ele quer ir, porque eu sei que Jesus vai estar usando a minha vida, vai estar usando a minha família, e eu quero levá-lo, porque eu quero ter experiência com Jesus lá do outro lado da margem. Alguém entendeu a palavra? Incline a sua cabeça. Você ouviu a palavra? Se você não entendeu, pela misericórdia de Deus, essa mensagem vai estar lá no Face da igreja. Vai lá. Mas nesta noite de missões, Jesus convida nós para sair do foco da multidão, para que eu e você venhamos passar lá para o outro lado da margem, porque lá do outro lado tem vidas, tem pessoas que precisam. Tem pessoas que Jesus quer libertar das prisões, das cadeias, dos demônios que estão oprimindo-os. Tem pessoas lá do outro lado da margem que o Senhor Jesus quer usar, porque a sua vinda está perto, está muito perto. Mas que nós entendemos que nós temos que deixar a nossa avareza, o medo de perder algum bem por estar servindo o Senhor Jesus Cristo. Jesus não tira nada da gente, Ele apenas prova a gente. Ele provou a Jó, Ele pode provar a você e a mim. E muitas vezes Ele prova para ver aonde está o nosso coração. Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre a Tua igreja, porque parece que alguém está desestacionando o barco, Senhor, nesta noite. Alguém está colocando o barco à disposição, Senhor. E nós sabemos que não só a nível de membresia, mas eu sou responsável quando falo isso, que o Senhor quer levar esta igreja para um outro nível, para o outro lado da margem. Os preços já estão nos custando, as tempestades estão vindo, as lutas, mas nós estamos em oração, Senhor. Nós estamos em determinação. Aqui diante de mim, Senhor, está a lista do projeto, o acordo de 12 horas de oração, de 12 horas de jejum. Está o nome de todos os teus filhos que já diante de uma igreja já está orando. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para tirar a multidão que nos atrapalha, Senhor, mas para seguir com esse ministério pela Tua misericórdia, junto com a Tua igreja. Todos nós fizemos parte desse ministério,
porque todos nós estamos à disposição de te levar, Ramassucandalais, ao outro lado do Ramassulai, ao outro lado do Candilai, ao outro lado do Siramalai, ao outro lado, Senhor, que ainda nós não conhecemos, mas que tem almas preciosas lá. Guarda-nos, e que assim essa palavra fique registrada em nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos. E sem emoção nenhuma, igreja, nesta noite, quem já colocou seu barco disposto para o Senhor Jesus, aonde você vai levar ele lá para o outro lado da margem, lá o Senhor vai ministrar na sua vida. Você que entendeu a palavra, e você que já colocou à disposição o teu barco, faça barulho, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Eis a tua igreja, Pai, eis a tua igreja, Senhor. Eis a Rama Cantalá Saramalai, Rama Cantalá Sucandaramalai, Rema Sucantalai, Rama Sucandalai, Ramalai. Obrigado, Senhor. Você que está em casa, coloca teu barco à disposição de Jesus, para que Ele te leve também em novas experiências. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos pela palavra revelada a nós nessa noite. Obrigado, Senhor. E que toda a igreja diga amém, Jesus. Agora nós vamos estarmos encerrando o culto, igreja. Mas essa mensagem nunca pode ficar, o culto vai permanecer. Pastor, algumas coisas não entendi, assista de novo o vídeo, Deus tem nos dado essa ferramenta. E com toda a graça e humildade falamos isso, louvado seja o Senhor, glorificado seja Ele. Mas agora nós vamos participar de um momento tão especial, onde eu e você vamos estarmos ofertando aquilo que temos. Não somos avarentos, nós vamos estarmos dizimando ao Senhor aquilo que é o real, que é a verdade. Nós não fizemos negócio, porque amamos a obra de Deus. E pelos olhos da fé eu já estou vendo a catedral aqui. Logo nós vamos sair desse sufoco. Meu Deus, será que vai chover? Será que não vai chover? Será? Oh Deus, mas glória a Deus pela tua vida. Você que talvez não pôde estar no culto hoje, mas está assistindo aí, glória a Deus pela tua vida. Pastor, eu vou dizimar. Pastor, eu vou ofertar. Hoje é a oferta de missões. Queremos deixar bem claro, primeira missão do ano, noite de missões, a primeira. Mas queremos deixar bem claro que toda oferta que entrar em missões, nós vamos estarmos enviando. Vamos estarmos enviando. E com certeza você e eu teremos o galardão, amém? Pastor, eu quero então a cena aí. Pastor, hoje, mas eu sou dizimista ofertante, glória a Deus. Hoje, mas amanhã, Deus vai fazer multiplicar, Deus vai abençoar. Seja dizimista. Seja ofertante da casa, empresta também o teu barco, através da tua oferta, do teu dízimo, seja fiel ao Senhor. Enquanto os nossos diáconos e diaconisas, essa equipe maravilhosa de homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra, e que muitas vezes têm emprestado barco para a gente, até mesmo, a gente quer fazer uma oração que abençoa a tua oferta, teu dízimo. Senhor, grande Deus e grande Pai, obrigado pela multiplicação, Senhor. Obrigado pela porta que está se abrindo, pela oferta de missões que vão chegar, Senhor. Vão chegar, Senhor, em vários estados do nosso país.
porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Meu Deus, até fora do nosso país nós estamos ajudando, a nossa oferta está chegando lá. Abençoa cada oferta. Deus, abençoa a cada oferta nesta noite que estamos consagrando, que ela seja multiplicada, que ela traga a bênção, até mesmo aquela bênção impossível, para que o Senhor mostre para nós que não é do dinheiro que nós precisamos da bênção. A bênção de Deus na nossa vida faz com que aquilo que nós temos dê negócios grandes e coisas grandes. É isso que Deus faz e nós cremos. Nesta oração abençoamos a tua igreja, receba a bênção. Abençoamos o dizimista, porque o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor já estão caídos por terra e envergonhados pelo teu nome e pela atitude da tua igreja. Abençoa teus filhos, tuas filhas e a cada um de nós, Senhor. E assim nós te agradecemos por esta noite especial. Agradecemos, meu Deus, pela palavra ministrada. Agradecemos até mesmo pelos louvores sem ensaio, mas que nós oferecemos de todo o nosso coração. Obrigado pela dança, obrigado pelo clamor da tua igreja nesta noite. Pai, nos concede uma semana abençoada, é o que nós pedimos. Abençoamos a todos, que as portas se abram e as bênçãos venham sobre a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos e abençoamos a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe diga amém, Jesus. Amém. Então que Deus abençoe você, tua casa, o restante de semana. Seja uma semana de proezas, de vitória. E que nós saiamos com esse canto nesta noite, louvando ao Senhor, quando a gente diz: Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando a sua unção e liberando o seu poder. Vai na paz, igreja. Deus, sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sare esta nação com o seu poder, da sua unção. Que os céus se abram sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o sol da justiça de Deus brilhe sobre nós, que possamos levar o Senhor ao outro lado da margem. Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus.